Eu acho que marca é um legado que você constrói, ele começa contigo e pode não terminar contigo. Então ele é um legado, né? Como que você constrói isso? Olá pessoal, tudo bem? Paulo Zamboni da Registro Feito. Estamos aqui iniciando o nosso novo podcast. Hoje é um prazer estar ao lado de grandes amigos, o Marcelo da Voice Comunicação e o Egberto da SPO. Duas pessoas que para mim são referências no mercado, pessoas assim muito bem conhecidas e que já deixaram o seu legado na comunicação. Eu gostaria de, primeiramente, aí, abrir um espaço para o Marcelo, para que ele possa se apresentar, dar as boas-vindas aí e falar um pouquinho aí sobre quem é o Marcelo, né? Ô Paulo, obrigado pelos elogios, a recíproca é verdadeira. Que bom que eu posso estar sentado nesta mesma mesa com duas pessoas que eu gosto muito. Eu sou o Marcelo Barella, né? Sou natural de Descanso, né? Aqui no Extremo Oeste. Vim para cá, para Chapecó em 98, para estudar jornalismo. Sou da segunda turma de jornalismo da UNO Chapecó. E acabei fixando residência, construindo a minha história aqui nessa cidade que eu gosto muito. Eu falo que hoje eu sou mais chapecoense do que descansense, porque eu já vivi mais aqui do que lá, né? E minha formação é jornalismo, mas eu atuo na área da publicidade já há alguns anos. Eu comecei no rádio em 94, na verdade, tinha 14 anos de idade. E a minha vida toda foi pautada dentro da comunicação. E aí o universo acabou por unir eu e o Egberto em alguns projetos, né? E a gente construiu, tá construindo ainda, porque histórias boas elas se constroem sempre, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre publicidade, sobre como a gente atua no mercado. Chapecó é um universo vasto para quem gosta de comunicação, né? Uma cidade em plena expansão e com certeza absoluta vai ter bastante coisa legal para a gente contar aqui hoje. Obrigado pelo espaço. Com certeza, muito legal. Egberto, prazer recebê-lo aqui. Eu acho que vai ser muito legal a gente poder compartilhar aí. A gente, antes de começar o podcast, a gente já estava falando bastante coisa. Eu tenho certeza que se a gente fosse ter mais tempo, a gente teria espaço aí para 2, 3 horas tranquilamente, porque como eu venho da área de comunicação também, eu comecei muito cedo, né? Eu estudei publicidade e propaganda, tive 2 negócios na área de comunicação também, então eu sei muito bem o que é estar do lado de vocês e acompanhei a trajetória de vocês, então realmente eu fico muito agradecido assim e gostaria de dar os parabéns pela evolução que vocês tiveram, né, Egberto? Então eu vou deixar você se apresentar e falar um pouquinho também, né? Falar para as pessoas aí quem que é o Egberto, falar um pouquinho do teu trabalho. Pois é. Olá, Marcelo, Paulo. É uma gratidão falar com vocês também. Eu acho que nós teríamos muito assunto para conversar mesmo durante muito tempo, né? O Egberto é um administrador de empresas, né, que trabalhou muito tempo em veículos, fez especialização em marketing e veio nessa trajetória de veículo, de RBS, de agência, né, veio parar em Chapecó, onde eu me sinto, vamos dizer assim, uma chapecoense também. Pela forma que as pessoas são tratadas aqui, pela forma que nós somos recebidos aqui, né? A recíproca é verdadeira, né, Marcelo? Nós, de um cliente e do outro, acabamos virando sócios em alguns empreendimentos, né? E eu acho que isso é muito importante, a comunicação que ganha com isso. E, Paulo, você tem uma experiência vasta, como foi falado aí, mas não é para jogar confete, é para a gente discutir aqui e debater coisas que são inerentes ao nosso meio, né? E a comunicação definitivamente não é para amadores. Então, nós da SPO, a gente está fazendo este ano, em julho faremos 20 anos de mercado, e parece que foi ontem, mas as conquistas elas demoraram e foram construídas, foram galgadas, né, com muito trabalho, com muito entusiasmo, com muita competência. Nós estamos aqui, mas nós temos equipes da nossa retaguarda que fazem todo esse trabalho andar no dia a dia, né? E a gente vinha até conversando sobre isso, que a gente vai falar mais sobre isso. No que você se posiciona mais, varejo, institucional? Eu acho que a agência é full time. A agência ela tem que entender e é grata por entender um pouco de tudo e de vários negócios. Então a gente tem que estar estudando todo momento, né, Marcelo? A partir do momento que chega um cliente novo é um desafio. Você tem que fazer uma imersão nele, entender o que ele quer e atender ele em todos os parâmetros. A gente vê muito falar, isso é agência digital, isso aqui é agência on, é off. Na verdade é uma coisa só, porque são ideias, estratégias que elas precisam ser construídas.
Então é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente ontem estava viajando, né, Marcelo? Voltamos de outro estado, justamente para tentar levar toda essa qualidade que tem em Chapecó. Chapecó tem muito profissional bom nessa área. E é por isso que tudo é nivelado por cima, por aqui, né? Que legal, bacana. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência de vocês. Eu sei que vocês, de certa forma, vocês são concorrentes, mas, ao mesmo tempo, vocês são colegas, são amigos, né? São perfis bem diferentes. O que eu sei do Egberto, que ele é gremista, gosta do Grêmio, gosta de esporte também, né, Egberto? Gosta de jogar combinamos um aí fado. também. Marcelo veio da área da música, né? Da parte de comunicação. Gosta de tocar uma gaita. Um violão, né? Sou mais no violão. Gosta de cantar também, né? Faz uns bailes por aí, né? Eu sei isso é diversão, né? Isso não é trabalho. Ele é forte, né? É forte, o homem é forte. Então, vocês poderiam contar um pouquinho para nós aí como é que foi essa experiência de vocês aí, como que vocês se uniram e como que vocês trocam essas experiências aí no dia a dia? Cara, olha só como é importante. Eu deixa eu começar, né, um pouquinho, aí depois tu pode contar com mais detalhes. É uma briga para ver quem fala mais. Mas isso é uma coisa muito importante, a gente fala muito um ou outro, né? Eu acho que é uma sinergia tão perfeita que a gente se trata como irmão, né, Marcelo? Mas justamente por essa sinergia foram poucas palavras para nós entendermos e eu acho que o grande segredo disso é nós respeitarmos um espaço do outro. Né? Eu tenho algumas competências, o Barella tem outras competências e a gente faz com que isso se encaixe num método de trabalho. Então nós somos sócios na Voice, né, Marcelo? Eu não tenho dúvidas que ele será sócio na SPO em pouco tempo, porque isso não veio de agora. Nós construímos essa história há 3 anos já e tem dado muito certo, né? Pode continuar. Eu era cliente do Egberto e ele era meu cliente, né? Eu prestava serviço com a produtora para ele. Em contrapartida, eu tinha um outro negócio no ramo da alimentação e o Egberto era a agência dessa empresa, dessa outra empresa que nós tínhamos 11 operações. Uma franquia. Né? De uma franquia. E aí, num determinado momento, a gente foi para Porto Alegre, tinha um jogo do Grêmio e eu comentei para ele, olha, eu recebo dos meus clientes da produtora, por que tu não vira agência? Por que tu não vira agência? Eu sempre gostei muito dessa área. E aí eu comentei isso com ele, disse, olha, eu não vou virar agência porque tu é meu cliente, né? Eu não posso concorrer com o meu cliente, né? E aí o Egberto, num gesto extremamente altruísta da parte dele, ele disse, cara, tem espaço para todo mundo, né? E aí, num determinado momento, iniciamos um projeto com um cliente. Hoje a gente já tem quase 40 clientes na Voice, né? Então a gente está chegando aos 40 clientes na Voice. E a SPO é extremamente consolidada, né? Uma das agências, uma das maiores agências do estado com prêmios nacionais, diversos prêmios nacionais. A gente aqui secar gelo falar da SPO. Mas veja como é importante isso que o Barella falou, que queria complementar. Nós temos um determinado número de clientes dentro da Voice e já na SPO é diferente, é um pouco mais reduzido. Porque a gente trabalha uma metodologia diferente. Então, vamos dizer assim, nós temos vários caminhos para vários clientes de várias formas, né? A gente não é concorrente, assim, Paulo. Claramente, assim, isso ficou muito claro dentro da cultura das duas empresas, porque a SPO não concorre com a Voice, até porque a gente tem são perfis de negócios diferentes, né? A agência é igual em todos os sentidos. Ele falou, agência é agência. Mas o perfil de produto que a gente tem dentro da Voice e da SPO, elas trabalham de uma outra forma, de forma que a gente não invade o espaço um do outro, a gente tem esse entendimento. Isso inclusive nos times, né? Os times entendem Exatamente. muito isso, e vamos falar um termo da moda agora, trabalham muito em collab, e isso tem trazido uma outra vertente, né? Por que você ter uma equipe de 15 pessoas resolvendo se você pode ter uma equipe de 30? Com várias competências juntos. Isso acontece tanto em tráfego pago como em conceito criativo e assim por diante. Em número de colaboradores, eu não tenho dúvida que nós estamos hoje entre as maiores aqui do estado, né? A Voice hoje sozinha comporta 15 colaboradores internamente. Então a gente tem esse perfil de trabalho. Mas sendo um pouco mais objetivo, Paulo, o Egberto ele tem muito o perfil do publicitário, né? Eu tenho mais o perfil do gestor. Então, é um pouco diferente e acho que essas coisas se somam muito dentro dos nossos negócios. Eu, quando preciso muito do apoio do Egberto na parte da criação, porque a experiência dele fala por ele, né? Ele vem, ele colabora e eu trabalho mais na parte da gestão e do comercial, porque eu me considero um bom vendedor. E eu repeti para mim várias vezes lá atrás que eu não era um bom vendedor.
que eu não sabia vender. E eu descobri um talento que eu não sabia que eu tinha, que é vender. Só que você não pode vender uma coisa que você não vai entregar. Então, esse compromisso que a gente tem na venda, a gente entrega, né? E aí, cara, eu trabalho muito a parte da profissionalização interna do time, né? E olhando assim mais para o lado também da tua empresa, da Registro Feito, eu considero que a parte da gestão, da entrega, tudo tem que ser muito profissional. Muito profissional. Eu trabalho muito a parte profissional dentro do time e da gestão. Não adianta você ter uma empresa bonita, consolidada, vou falar da Voz, por exemplo, e não ter uma marca registrada. Tu não fazer o básico tem que ser feito bem feito. Porque se você entrega um básico bem feito, esse pull, ele acontece ao natural, né? Olha só como você falou uma coisa muito importante, vamos para o teu tipo de negócio, né? Que é o registro. Antes, o que se levava muito em conta era o conceito criativo, era isso que ia ser levado, entender a empresa, tudo isso é fundamental, importante. Só que hoje, quando a gente vai criar um naming, a primeira coisa que você faz é a pesquisa, para ver se aquele naming está liberado para ser registrado. E é uma briga hoje, isso é né? fundamental, porque às vezes o cliente quer porque quer. Lembra de um cliente quer? em comum que você foi até o ator e ele teve um problema seríssimo aqui em Chapecó, que um outro estava processando ele estava usando um nome, e ele praticamente líder de mercado e com a marca dele comprometida. Mas aí a agência criou uma história, aproveitando que ele estava completando 10 anos, para registrar a marca dele com outro nome, né, podendo substituir aquela sem danos para tudo aquilo que ele construiu. Isso é estratégia. Mas isso serviu para o caso dele. Será que servia para um outro? Então é muito importante isso. Quando você vai registrar você cria uma marca, quer uma ideia, quer construir um negócio, registre a marca. Eu acho que os empresários vêm aprendendo muito nos últimos anos, né? A maioria é na dor, né? A maioria é pela dor, né, Paulo? Isso vem evoluindo bastante. Eu trabalho já com propriedade intelectual há 13 anos. Sim. Né? Eu já trabalhei em várias áreas então eu conheço esse mercado há 13 anos. E eu percebo que isso evoluiu muito. Que bom. Há alguns anos atrás, em torno de uns 4, 5 anos atrás, era muito mais difícil você falar sobre registro da marca, sabe? Hoje não. Hoje as pessoas elas têm uma consciência, né? E o marketing caminha muito parecido com isso, né? Vamos lá, 10 anos atrás, registrar uma marca era custo, não era investimento. Há 10 anos atrás, marketing era custo, não era investimento. Nós estamos falando de pequenos e grandes negócios. A gente não está falando só do grande comerciante, do grande varejista, do grande institucional. Todo mundo tem que olhar. Por isso que eu falo, Paulo, nada do que você faça sem profissionalismo vai dar certo. Você tem que ser profissional em tudo que você for fazer. Profissional na gestão, profissional com o cuidado com a tua marca, profissional na entrega, profissional no comercial. Sem esses pilares, nem o negócio vai dar certo. A gente já tem experiência, eu já quebrei em outras coisas. Você também já o empresário que sentar assim, na mesa assim, eu nunca quebrei, eu sinto dizer, vai chegar o dia. Porque a experiência, né, com um erro processual, um erro de processo, ela vai te levar, tá fadada ao fracasso. E é importante falar isso do mercado, né? A agência de publicidade, o profissional de marketing, que ele não andar alinhado com o comercial, é preocupante. O comercial é a alma da empresa, o vendedor, só que ele tem que entender também que o marketing é importante e eles andarem juntos. Por isso que, às vezes, algumas turmas de administração vão fazer visita técnica na agência e eu sempre falo disso. Gestores, administradores, prestem atenção e entendam o marketing, porque o marketing é o braço do teu comercial. Eles precisam andar alinhados. E o marketing precisa entender sobre gestão, Egberto. Sim. Ele precisa entender onde vem, quanto Números. custa tu ter uma máquina, como a empresa está trabalhando, porque se você não entender de processo, esse é o outro pilar, né? São 2 pontos assim, extremamente importantes em qualquer negócio, na minha percepção, Paulo. Primeiro, pessoas. Você não faz nada sem pessoas. Você precisa de pessoas. E segundo é processo. Você tem que ter processo para tudo, né? Se você não tiver processo, não adianta tu ter pessoas. Metodologia. Tu tem que ter. E software, tecnologia também para tocar as coisas, né? Isso que você falou é muito importante. Nós temos um cliente, que eu não vou citar aqui agora, mas o cara da controladoria na reunião online, ele abre o BI dele e toda vez que a gente coloca uma campanha Start ela no estado inteiro, a gente percebe a movimentação
em cima das ações de marketing. Isso, para nós, é resultado. Meu Deus. Entendeu? Isso é fundamental. E olha a responsabilidade de você estar na frente do gestor, que está do lado do cara da controladoria, que trabalha com ele, e diz, deu certo. Isso aqui não deu tanto. Mas, de uma certa forma, agiu naquela escala de venda que tem lá. Então, isso é marketing. Né? A gente fala em publicidade e propaganda é uma parte do marketing. Marketing é muito mais abrangente, desde do produto, como ele vai. A gente se preocupa com isso muito, né? Como ele vai estar Nós já mudamos a embalagem na gôndola porque ela não ficou... A criação estava bonita, mas quando a gente colocou do lado dos concorrentes, ela não ficou tão perfeita, então ela voltou para a fase inicial. Então, essa responsabilidade o marketing precisa ter. As agências precisam assumir isso. Não é fazer um card bonito para colocar na internet, é muito mais do que isso. E aí a gente entra num ponto bem sensível também, Egberto, que eu considero que 2026, Paulo, para qualquer negócio, especialmente para o ramo da publicidade, os bons vão sobreviver. Quem não é bom não tem mais espaço. Né? Porque as empresas que te contratam hoje, elas apostam nisso, elas investem. Então elas não têm mais espaço para pagar pouco e querer muito resultado. A gente vai delinear por outro padrão a partir de agora. É a percepção que eu tenho e o que eu tenho sentido do mercado. Do registro da marca, a entrega de um card, um vídeo, o BI da tua empresa, tudo vai ser delineado por profissionalismo. Então, se você não entrega, você não tem mais espaço no mercado. Você vai continuar enxugando o gelo, né? E isso serve para quem está começando agora, porque como eu comecei como agência, o Egberto começou, eu estimulo que as outras pessoas comecem também. A gente tem gente boa no mercado para atender esse tipo de cliente, mas não entre no mercado fazendo de qualquer jeito. Eu vejo que tem muito... Isso que você falou do profissionalismo é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a questão do profissionalismo ela está muito implícita. Todo mundo é profissional. Sim. Mas até onde? Que tipo de profissional? O que você entrega? Quais são as suas entregas? Hoje de manhã eu conversei com um cliente, a gente estava negociando uma proposta, e aí ele me falou, Paulo, mas tem uma empresa de contabilidade que me fez uma proposta que está quase a metade do teu valor, sabe? E eu falei para ele, cara, mas olha só, você não está contratando uma empresa de contabilidade, você está contratando uma empresa especializada, que tem uma metodologia, que utiliza software, ferramentas especializadas e que vai fazer o melhor para que tua marca seja aprovada. Isso faz muito sentido. Sabe o que mais a gente vê no nosso mercado, Paulo? Tu já trabalhou nele. É o filho do dono, que não deu certo em lugar nenhum, eles enfiam o filho no marketing. Que entende nada ou muito pouco. E aí a gente bate de novo nessa parte do profissionalismo, né? Você quer registrar a tua marca, procura uma empresa que está consolidada no mercado. Ontem a gente foi apresentar uma proposta para um cliente e falei, cara, a nossa proposta não vai ser a mais barata. Tu vai encontrar pela metade do preço. Agora, vai te entregar? Vai cumprir os prazos? Porque uma coisa a gente tem clara na agência, nas duas agências. Se precisar trabalhar de madrugada para entregar prazo, a gente vai trabalhar. Faz parte da qualidade também o prazo, porque prazo não se protela. A não ser que aconteceu um caso fortuito. Agora, não aconteceu nada, prazo é prazo, ele precisa ser cumprido. Assim como a parte financeira precisa ser cumprida. Então, combinou, cumpra. A gente não quebra esses tipos de processo dentro da gente. Mas veja bem como é importante isso que o Marcelo falou, mudou bastante, tá? O mercado tem se profissionalizado também dentro das agências, dentro das empresas. As empresas têm contratado profissionais de marketing para fazer esse elo, porque antes eu contrato alguém para dentro da empresa, eu não preciso do profissional, não preciso da agência. Contrário. Esse elo é muito importante, é fundamental para passar as demandas, para construir, né, para ser a voz da empresa dentro da agência e vice-versa. Eu acho que essas coisas são muito importantes, já evoluiu bastante. Eu acho que o mercado de Chapecó, ele exporta profissionais. Tem gente fazendo coisa para Disney aqui. Tem gente fazendo coisa para MTV aqui. Tem gente fazendo coisa para estúdios de Hollywood. Estúdio de Hollywood. Aqui. Claro, a tecnologia, a globalização, muita coisa colaborou para isso. Mas uma coisa não mudou, o que você falou lá no início. As pessoas que têm talento, elas usam ferramentas. A ferramenta por si só, ela não constrói. Pode ser que a IA um dia substitua tudo isso. A gente está, né, num momento aí que... Só que a IA, até agora, pela nossa experiência, ela contribui muito na nossa, mas fica diferente. Claro. Você precisa do talento de alguém que esteja pensando o chamado prompt ou o tipo de qualidade, o tipo de película, tudo que você vai utilizar. Nada vai substituir na minha cabeça a sensibilidade humana. É uma loucura. Nada vai substituir. Né?
o que acontece, né? A gente tem muitas ferramentas de IA dentro da agência, né? Que é o Sim. assunto que mais está em alta. Sim. Nós trabalhamos com muitas ferramentas lá, de vários tipos. Hoje, quando a gente fala IA, a gente tá falando, a maioria pensa ChatGPT. Ele é a ponta do iceberg. Sim. Né? E eu acabei de concluir um MBA sobre inteligência artificial e é a ponta do iceberg. Então, tu tem essa percepção de que o mercado, ele olha para isso, mas tem muita gente se pendurando na IA. E ao contrário, a sensibilidade humana, ela jamais vai ser substituída. Né? E vamos falar de uma coisa muito importante, quando a gente está falando de processo, né? Você vai criar um naming, sai um naming legal, você vai colocar na criação, mas antes disso ele tem a pesquisa, que é aí que entra o teu trabalho. Feita essa pesquisa, e ela uma vez estando livre para registro, é meio caminho andado para você não ter problema. Então o que é isso? É uma segurança. Então, o processo consiste nisso. Após o naming criado, ou você tem um naming interessante, um nome, passa para o registro, né? Consulta, está tudo ok, aí você apresenta a proposta para o cliente. Você evita um trabalho enorme, um retrabalho, vamos dizer assim. Porque a partir do momento que o cliente olhou uma coisa e ele gostou, mas não pode registrar, você colocou todo um trabalho, então... E vale lembrar aqui que a agência de publicidade, isso serve para você que está começando uma agência agora, já vou te dar uma dica. Se o teu cliente insistir em utilizar uma marca que já existe, você é corresponsável. A tua agência é corresponsável. Se tomar um processo lá na frente, a tua agência, quem criou... é enorme. A responsabilidade civil entra junto no processo. Né? A gente já viu esses casos acontecer muito de perto. Então... a gente já teve casos de clientes que insistiram e a gente falou que a gente não ia fazer. E é uma coisa incrível isso, falando de registro. Vamos pegar um caso famoso, se vocês pesquisarem na internet, teve um rapaz que fez um material para a PAI, de uma cidade, e ficou lindo o material. Ele colocou 2 músicos com os alunos da PAI cantando a música do Roberto Carlos. Eu tenho tanto, né? Gente, ele tomou um processo, não pediram autorização. Os caras tiraram tudo que ele tinha, mais um pouco, mesmo sendo algo beneficente. Então, olha só, se nem com a sensibilização de você estar fazendo algo para ajudar alguém, você perdeu, imagina num processo comercial, né? Então, isso é básico hoje. Como o Marcelo falou antes, não existe espaço mais para o amadorismo no mercado, né? Você pode errar aqui ou ali, mas nisso você não pode errar. A gente tem uma história também muito... que essa é quase que uma história cinematográfica que aconteceu com uma grande cooperativa no Brasil. Ela tinha o registro da marca e não tinha o registro no registro BR lá na internet. E alguém registrou. E registrou, meu amigo. Eu vou contar um dado bem interessante para vocês, tá? Há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa e eu descobri que algumas cooperativas de crédito não têm marca registrada. Nossa. 90% delas. Olha só. É alto assim o número? Sim. Porque eles usam a marca, por exemplo, a marca principal, mas a segunda marca deles também tem que ser registrada. Sim. E, inclusive, eu estou trabalhando no processo de uma grande empresa aqui da região que tem esse problema também. Né? Então, cara, se tu vê que grandes empresas que faturam milhões, eles têm problema, tu imagina pequenas empresas que estão começando, que muitas vezes não dão valor para sua marca. Inclusive, eu gostaria até aproveitar e pedir para ti, Marcelo, você que trabalhou já em várias áreas, você é da área de comunicação, o que você acha? Aonde que começa a percepção da marca? No nome, no logo, na construção da comunicação? Como é que você acha que nasce a percepção da marca hoje? Eu tenho uma visão bem clara quanto a isso, Paulo. Eu acho que marca é um legado que você constrói, ele começa contigo e pode não terminar contigo. Então ele é um legado, né? Como que você constrói isso? A gente já viu muitas empresas passarem por várias transformações de marca, mas o legado da história do nome permanece. Então é importante que o cliente olhe para isso com muita atenção. As pessoas olhem, né? A nossa primeira marca é o nosso nome. Né? O nome, Paulo Zamboni, Marcelo Barella, Egberto Dias, essa é a nossa primeira marca. Ela já é um legado por si só. Você imagina que a gente tem um cuidado com isso, por que a gente não vai ter o cuidado com um negócio nosso? Né? Daqui a pouco você tem uma empresa extremamente bem consolidada e lá embaixo, na base, que é o que eu falei, ele não tem esse cuidado de registrar a sua marca, de ter essa percepção do quanto ela é importante,
né? Então, visualmente, eu considero assim, muitas marcas, é bonito ver uma marca bem construída, né? O que ela conta por trás disso? Então, Olha a história dela, né? Então é um processo, a gente já fez rebrands de marca aí, que a gente contou a história e não se perdeu a essência. Eu falo assim, há um tempo atrás a gente foi apresentar uma mudança de marca para um cliente nosso no Paraná, e ele insistiu que... até uma história bem cômica, né, Egberto? Esse C eu sei que meu pai assinava. A marca começa com C, daí o Egberto é mais incisivo do que eu sou mais politizado, eu vou mais tranquilo, né? O Egberto é mais... Não, esse C aí é um C de uma fonte de 1980. Não, essa fonte é do meu pai, não é. Eu abri na frente dele o computador, onde vinha a fonte, várias... E aí o Barela quase me deu um tiro naquela hora, mas eu tinha que ser honesto, né? Justamente para tentar ajudar o cliente. E acabou que o cliente não quis mudar a marca, ele quis manter daquele jeito, né? Então, aquilo tinha um apego... sentimental e emocional. E eu sou categórico falando isso. Uma marca, você precisa ter o cuidado profissional com ela. Não tem que ter apego sentimental. Eu digo ela mais tem que do evoluir. Que cuidado, a gente tem que ter responsabilidade sobre ela, né? E para contribuir com o que o Marcelo está falando, uma marca ela sempre tem uma história, né? E, então eu até estava brincando, eu fiz um post no Instagram falando, o pessoal pensou, mas por que tu coloca no teu salão de festa só luminosos e coisas que já foram usados? Por que tu não faz que nem outros ali que compra já pronto ou réplica uma marca? Porque eu quero dar um ressignificado para ela. Eu quero contar a história daquele luminoso. Eu trouxe lá da Argentina, do fulano de tal, né? Eu tenho essa, eu ganhei do meu amigo, essa eu recebi do meu irmão, não tem mais lá, um depor lá, da Europa. na verdade, até tem que botar pro lado de fora. Mas já. É isso. É um lugar para a gente contar histórias. E não deixa de ser a história de um objeto, né? E é um objeto. Imagina uma marca. Né? Então, a marca para mim, ela tem percepção de valor quando alguém reconhece ela sem você falar nada. Egberto, você como dono de agência, como que você acha, por que você acha que as pessoas tratam uma marca como superficial e não dão o devido valor? Eu vejo que você já participou em muitos projetos, inclusive até a própria Alfa, você já passou redesign da marca, um trabalho de redesign fantástico. Sim. Também, inclusive, né? Sim. Como que você vê isso? Por que acaba se tornando algo superficial? Por que as pessoas não têm esse entendimento? Eu acho que a resposta foi citada aqui. As pessoas levam a história delas como principal, só que a história delas é a marca. Uhum. E às vezes elas não se dão conta. Então, por isso que a responsabilidade da agência é muito grande de dizer isso para o cliente, informar ele, a tua história é a tua marca. Eu tenho um grande orgulho em dizer que antes eu dizia, é a agência do Egberto. Não, as pessoas conhecem a SPO. Esse é o meu orgulho, porque a agência é muito do Egberto, mas tem outros profissionais que estão lá tanto tempo quanto eu. Então, acho que o grande desafio da agência é isso. Para mim é isso, é convencer e mostrar cientificamente para o empresário que aquela marca representa tudo aquilo que ele passou, as dificuldades, o início, e que ele tem que dar a altura, a valorização para a marca que ela... E a proteção, né? Que é de registrar, de proteger ela, de dar segurança jurídica para que você perpetue ela, para que teus filhos possam usar e para que ela se perpetue no mercado. Uma coisa que você falou antes, muito importante. A SPO cuida muito das marcas, dentro das marcas, submarcas, dentro dos nossos clientes. É uma farinha nova na cooperativa? Vamos registrar. É um produto novo? É o aplicativo? Vamos registrar. Porque isso tudo é uma segurança. Eu vou contar uma história aqui. Eu vou contar o cliente que tem o slogan hoje, que é a Cooperalfa, né? Que é cooperar e evoluir, não é mais nosso cliente, mas esse caso é bem interessante. Eu apresentei esse slogan numa estrutura para uma grande cooperativa, né? Passados anos, a Alfa já usa e conseguiu, foi um dos últimos registros de slogan, que hoje não se consegue mais registrar slogan. Mudou. Mudou agora. Mudou de novo? Mudou agora. Olha só, olha que interessante como a gente tem que estar se atualizando. Registrado, um dia num churrasco, um dirigente da cooperativa, eu estou decepcionado com você. Porque quando você nos atendia, você não apresentou um slogan tão bonito como esse, cooperar e evoluir. E eu, como sou um cara muito organizado, eu tenho todas as minhas agendas dos últimos 12 anos. Eu puxei a minha agenda, eu digo, busca na tua cooperativa, na reunião de dirigentes lá em Florianópolis, a pauta tal, às 9h43 da manhã, que eu estava lá e eu apresentei esse slogan para vocês. Ele faz e vocês, no celular, vocês falando com não sei quem, vocês não aprovaram. Então, olha só, né?
E eu não destruo ideias. Eu acho que uma boa ideia, eu vivo escrevendo coisas, eu brinco até com a minha esposa, com o Barela, quando eu morrer, busquem meus cadernos, lá tem muita história, muita coisa escrita que pode ser utilizada ainda. Né? Eu tinha um professor de filosofia na universidade que ele falava sobre religião e que os alunos diziam que religião... Por que religião em aula de economia? E eles não cometam uma blasfêmia dessas. Economia tem tudo a ver com religião. E ele falava muito por parábolas e ele dizia assim, a verdade de hoje não é a verdade de amanhã. Então, uma ideia bem construída, ela é uma ideia bem construída. Ela pode ser usada hoje, ela é atemporal. O Egberto, para construir slogan, eu desconheço pessoa igual. Mas é um exercício, né? Ontem a gente voltando de viagem, eu acho que uma empresa lá, para dar certo, a gente precisa amplificar os talentos de todo mundo, né? Quem é bom na gestão, quem é bom na criação, quem é bom nisso, quem é bom naquilo. E ele largou... Ontem ele me contou a história até do slogan da Transportes, da Planalto Transportes do Rio Grande do Sul, sim, né? O Gilberto nem era publicitário ainda, trabalhava na RBS e o cara queria um slogan e os caras usam até hoje, né? O Rio Grande produz a Planalto Transporte. Esse slogan tem 30 anos. Legal. Tu sabe que, falando de slogan, Egberto, não é qualquer slogan que ele possa ser registrado. Olha só. Existem algumas regras, tá? Perfeito. Então, o que o INPI entende sobre isso? Ele entende que você pode registrar um slogan desde que você não crie um superlativo do teu produto em relação à concorrência, ou que você não tente destacar ele de uma forma só o meu errada. presta. Exatamente. Então, assim, dependendo do slogan que você utilizar, que ele seja algo mais superficial, ele pode ser registrado. Oh, legal. Agora, quando você está enobrecendo o produto, está tentando forçar alguma coisa, isso não passa, porque ele acaba entrando como um termo de propaganda. Claro, eu digo, o meu é melhor. Exatamente. Né? Exatamente. Olha, isso mudou faz, eu acho que faz já um ano e meio, 2 anos que saiu uma nova portaria do INPI e hoje sim, você consegue registrar slogan. Tá aí e é por isso que o Paulo é o profissional do registro e nós os profissionais de marketing. E tem mais um grande detalhe, isso é de grande valia porque tem grandes conceitos que são construídos e aí eu conheço empresas que todo ano quer um slogan novo, um mote novo. Gente, se você tem algo muito bom, usa como marca esse slogan, que ele vai pautar as tuas ideias e o direcionamento do marketing da tua empresa por muitos anos, porque uma verdade bem verdadeira sendo dita, isso é uma coisa muito importante que eu sempre digo até para a equipe da agência, não vamos inventar a roda, mas vamos fazer coisas que sejam verdadeiras, não vamos dizer uma coisa que o produto não é, não vamos dizer uma coisa que a empresa não é, porque eu prefiro 1000 vezes um anúncio bem simples, bem construído e bem escrito, do que algo com um erro de português, publicitário não usa ponto. Eu odeio essa frase. Eu acho que a gente tem que usar a regra do português e fazer as coisas andar da forma certa. Os nossos revisores é que enlouquecem, né? Porque eles adoram usar o ponto e os designers não querem usar. Marcelo, o que você acha? Vale a pena para o empresário fazer todo um investimento em comunicação, em branding e de repente perder tudo lá na frente? Você já viu isso acontecer? Inúmeras vezes, Paulo. Inúmeras vezes. Tanto que a gente até comentou isso lá atrás. Muitas vezes o empresário peca no processo. Às vezes eu e o Egberto, a gente faz o papel do gestor da empresa do cara. A gente tem que falar para ele que ele precisa cumprir os processos. Não adianta ele inventar uma coisa que a gente não vai conseguir dar perpetuidade nela. Né? Tem vida curta, ele não tem cuidado com a própria marca dele. Né? A gente tem que convencer o empresário que a marca dele é a coisa mais importante que ele tem lá. Aí às vezes ele quer criar um produto. A gente vê isso muito no mercado imobiliário. Né? O mercado imobiliário, a gente tem bastante expertise no mercado imobiliário. Vamos lançar um prédio. Vamos construir uma marca de um prédio, aí tu emperra na coisa básica. Não, mas eu quero que se chame Egberto Prédio. Mas não dá para registrar o nome Egberto do prédio. A gente não tem como fazer uma marca disso aqui. Não tem como, não vai passar. A gente precisa construir de outra forma. Então nós precisamos... O papel está invertido muitas vezes nesse caso. E a gente sofre com isso. Porque ele insiste, ele quer e a gente acaba emperrando nesses tipos de problema. Eu falo antes de qualquer coisa que você for fazer, for lançar produto, qualquer coisa, vai entender se é possível fazer. Conversa com a agência, chama uma assessoria na parte de registro, de propriedade de marca, de propriedade intelectual, vê se é possível fazer. Aí eu acho que o processo começa sólido. E mesmo assim, isso não evita problemas, né? Às vezes a gente tem coisas que podem passar, mas o INPI pode entender diferente. Exatamente. Tem mais isso ainda. Mas eu acho que você tem que tomar todas as prerrogativas, né, com um profissional para que, vamos dizer, a gente reduza isso para...
Em vez de 80% para 10%. Eu comparo a nossa atividade profissional, tanto do marketing quanto a parte do registro de propriedade intelectual, ao cara que tá com dor de cabeça e vai lá tomar um remédio, Sim. sem saber o que tá tomando. E uma coisa bem importante que eu queria entrar nesse assunto é o seguinte: o que as pessoas contratam? As pessoas hoje, elas contratam aquilo que você sabe, o teu conhecimento, a tua metodologia. E o que eu percebo às vezes, não só na comunicação, mas também na minha área. Quando o entendimento ele é muito vago ou é muito padronizado, existe muita brecha. E a gente pega muita brecha. Eu tenho um caso agora que eu estou cuidando de uma empresa, inclusive saiu ontem, saiu a caducidade. Um cliente nos procurou para registrar uma marca muito conceituada aqui em Chapecó, uma empresa que cresce muito, e que a marca realmente não passava. A marca não podia ser registrada. E a gente foi nos detalhes, descobrimos uma classe que passava, aí a gente descobriu que tinha a classe principal que ele precisava usar, estava registrado por uma outra empresa, só que a outra empresa não estava usando a marca. E aí a gente entrou com todo um processo de caducidade para derrubar a marca. Ontem eu mandei a mensagem para o meu cliente dizendo, olha, conseguimos, derrubamos aquela marca que era a principal marca, que era o principal empecilho de você ter a tua marca registrada. Cara, tu imagina a felicidade desse cliente em saber que agora a gente vai conseguir fechar o cerco e ele vai ter várias de uma coisa dita como impossível. Exatamente. Né? Por isso o conhecimento, o processo e tudo isso é uma coisa muito importante. Por isso que eu digo, vamos repetir, o cuidado desde o início com esse processo é muito importante. Por isso é um papel nosso, né, de quem trabalha com comunicação, de já fazer esse filtro antes, já preparar isso que vai nos ajudar muito, com certeza. Eu volto a bater na tecla do profissionalismo, né? O profissional que cuida da parte da marca, ele é responsável por aquilo, a agência é responsável por isso. O problema, Paulo, é que com o advento da internet, nós somos de outra geração, né? Hoje todo mundo entende de tudo. Todo mundo digita no Google e pensa que sabe registrar uma marca, que sabe fazer marketing, que sabe fazer uma cirurgia, que sabe mexer no motor de um carro. A gente precisa respeitar a atividade profissional das pessoas. E o que a gente entende como custo, às vezes é investimento. Às vezes não. Eu vou reformular. O que muita gente entende como custo é investimento. Você entregar um processo de gestão de uma marca na mão de um profissional, que a gente vai olhar assim, mas eu estou gastando X valor aqui. Não, tu está investindo. Olha a dor de cabeça que é para alguém ter que entrar com defesa de uma marca, de dizer assim, não, olha, essa marca eu uso há 20 anos, mas se tu não registrou, ela não é tua. E outra, com a defesa correta, né? Porque uma vez você entrando com uma defesa pura e simples, não, tem que ter a metodologia, os artigos certos para você tomar ciência do processo e fazer a coisa acontecer. É um advogado da marca. Você falou exatamente o que a gente vive no dia a dia. Marcelo, você abordou algo muito interessante. Muitas vezes o cara acha que, não, mas vamos tentar. Cara, não é assim. Eu lá na empresa, junto com as pessoas que trabalham comigo lá, nós temos uma conduta muito ética em relação a isso. Ou é 8 ou 80. Não tem meio termo. Ou dá ou não dá. Uhum. O que diz a regra? Quais são os casos que tem? Existe uma possibilidade em cima de casos que já foram aprovados? Existe. Quais são as chances? A gente precisa deixar isso muito claro para o cliente, sabe? Se você ir por esse caminho, é tranquilo. Agora, se você for por esse caminho, você vai se incomodar. Lá na frente você vai ter que gastar com defesas, recursos. E muitas vezes ele acha que gastar um X valor, ele vai gastar 10 vezes mais com recursos e defesas. Eu odeio pagar para ver, Paulo. E outra, a questão de tempo. Hoje um processo de registro, ele demora, quando não tem nenhum problema, um ano e 8 meses, por aí, quase 2 anos. Mas já avançou, né? Porque demorava muito mais, demorava em média 5 anos. Agora, se ele, cada vez que ele sofre algum tipo de defesa, ele entra numa fila separada. E essa fila separada aumenta em mais de 1 ano e meio. Ou seja, se ele passar 2 ou 3 vezes por recursos, a marca pode demorar 5, 6 anos para ser aprovada, sabe? Quem tem esse tempo? E já muda agora. O que custa mudar? E às vezes a mudança é muito sutil. Então, quando você pega uma empresa especializada que conhece aonde pode ser alterado, às vezes é você colocar uma vírgula, um detalhe na marca, ou mudar a palavrinha, em vez de colocar supermercado, você colocar, sei lá, comida. E aí vem um ponto... São detalhes, pequenos detalhes. Saber se muitas vezes você pode usar... desculpa só a interromper. Não, claro.
Às vezes quando você usa nomes compostos. Então tem muita coisa que dá para a gente utilizar. Os empresários de Chapecó e região que estão assistindo a gente agora, eu vou dar um exemplo bem claro. Usem uma pessoa que, aliás, sou muito fã e já foi ter um entrevistado. Meu amigo Paulo de Souza, lá da Eco7. O Paulo registra até um garnizé cantando lá no terreiro dele. Porque ele tem percepção do valor do produto dele. Ele tem essa percepção. O Paulo vai lançar um colchão, ele faz todo o processo de registro. Tu sabe, ele é teu cliente. O Paulo tem esse cuidado. Então, e tu vê, é uma pessoa que ele tem essa visão de que ele... Vamos evitar dor de cabeça. Vamos fazer o processo da forma correta, né? Eu conversei muito com ele, porque ele é nosso cliente, e ele tem essa percepção. Qual que é aqui? Vamos lançar o colchão X. Vamos fazer a pesquisa do registro. Tem como passar? Não vai passar? Aí a gente a metodologia, já muda na planta, já muda no projeto. Isso. Para que evoluir em cima? Não, vamos tentar registrar. Não é Mas assim. O que eu ia falar, porque a gente está falando de marca, a gente está falando de name aqui, importante, entenda-se, quando você vai registrar, tem o desenho e tem o nome. Um separado do outro é ineficiente também. Por isso que quando você vai registrar a marca, você já tem que estar com esse projeto pronto. Você pode dar início com o name lá, mas em poucos dias você tem que ter o desenho, porque isso vai fazer parte dessa defesa, desses detalhes que você falou. Mas eu não tinha percebido essa voz. Claro, você fez ao contrário, mandou só o naming, né? Só o nome, não. Tem o desenho total. Então, o conjunto disso facilita a defesa, facilita o registro. Bem interessante o que você falou, Egberto, porque o que acontece? Quando a gente faz defesas e recursos, uma das coisas que a gente confronta, a gente mostra para o NPI, é a distintividade. O que é a distintividade? São marcas, o porquê que elas são diferentes. Quando eu tenho registro só apenas o nome, e a outra marca também registrou só o nome, cara, fica muito próximo. Como é que você vai dizer que a tua é distintiva, que ela tem um símbolo que se diferencia, uma cor, sabe? Então isso, muitas vezes, é um grande problema, tá? Então, quando você já tem uma marca estruturada, com uma logo, tá prontinha, já tem um símbolo, uma característica específica, para o processo de defesa, isso conta muito juridicamente. Certamente. De fato, e até essa é a outra coisa que a gente fala para os nossos clientes. Vamos registrar tal coisa. Bom, a gente parte para o processo da criação da marca, depois de ter o naming dela, aí é um conjunto que funciona, né? É o que o Gilberto fala, não adianta fazer só uma coisa bem feita e a outra mal feita, né? E aí vamos puxar a brasa para o nosso assado, né, Marcelo? Eu sempre digo assim, ó, nós somos empresários. Se nós quisermos que o empresário nos enxergue como empresários, a comunicação, nós temos que cumprir prazo. Se for prometido para tantos dias, quanto antes essa marca tiver, né, em posse da registro feito e encaminhado para o registro, então o nosso trabalho ele tem que ser antecipado. Antes a gente ficava lá, os criativos, 90 dias, pensando, imaginando e sonhando. Não, gente, prazo, no máximo em 10, 15, 20 dias, entre naming, criação e layout, tem que estar na mesa do cliente para ele dar o ok, para a gente rapidamente, né, tornar o processo todo eficiente. Tu sabe o que eu percebo, Egberto? Empresas de propriedade intelectual, quando elas já estão estabilizadas, já tem uma metodologia e tal, é diferente você registrar com uma pessoa que está começando, claro, com um advogado. A gente percebe, às vezes o cliente nos pergunta assim, Paulo, quanto tempo vocês demoram para fazer o processo de registro? 2 dias, no máximo. Por quê? Porque a gente recebe, a gente tem um contrato, tá tudo muito bem pautado. Inclusive, contrato é uma das coisas que eu dou muito valor. O nosso contrato ele tem 6 páginas. E a gente, a cada 2, 3 meses, a gente revisa e inclui coisas que são importantes. Por quê? Porque tem que estar tudo no contrato. O cliente não pode receber um boleto, ele não pode receber uma cobrança. Ah, não, mas isso aqui não estava previsto, isso aqui é algo a mais que o INPI criou. O INPI não cria. Existe já uma normativa, uma legislação, então pode estar tudo em contrato. A analogia é simples, Paulo. Tu levaria o teu cachorro para ser operado por um mecânico? Exatamente. Claro que não. E até continuando isso, o que acontece? Por que é importante o cliente saber disso? Porque muitas vezes eu percebo que tem pessoas que trabalham, que fazem isso também, e que eles acabam parcelando para o cliente lá em 6 vezes para pagar, e eles vão entrar com o pedido depois do 3º, 4º, 5º mês. Cara, e o risco disso? Entendeu? Nós não. Nós, 2º, 3º dia, no máximo, já está protocolado, a gente já paga as taxas que vão lá. Envia uma cópia para o cliente para ele saber como é que está indo, informa ele todo o processo. Então isso é muito importante. Isso aí é você realmente valorizar o cliente, né?
Eu concordo contigo, né? De novo, eu volto na tecla do respeitar os processos, né? Tem que cumprir processo. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta para o Egberto. A gente percebe que em Chapecó, não só em Chapecó, como toda a região como um todo, a gente vê grandes empresas que estão mudando de marca, estão mudando de nome, né? Principalmente o segmento da construção civil, eu, pelo mínimo, conheço umas 3 ou 4 construtoras que não têm marca registrada ou que tiveram um problema recente. Empresas, até na área de varejo também, que tiveram que trocar de nome. Por que você acha que aconteceu isso? Você acha que, aonde que elas erraram no passado? Você acha que houve um erro, de repente, quando a empresa foi criada? Qual é a visão que você enxerga em relação a isso? Bom, a gente sempre tem o intuito de auxiliar e de ajudar as empresas que nos procuram. Mas, infelizmente, tem muitas empresas que elas não procuram o caminho certo. Mas eu trago isso ao que nós conversamos há pouco aqui. Aquela valorização da história não é dado a mesma importância para a marca. Então, parece que a história valida a marca. Não. A marca ela tem que acompanhar isso. Então, ela tem que ser que nem um CNPJ, ela tem que ter um número, ela tem que ter um registro no NPI. Então, eu acho que nem é questão é a valorização da história. Eu construí tudo isso, a minha marca é um detalhe. Não, a marca é o detalhe mais importante de todo o processo. E o problema porque a marca ela assina tudo aquilo que você construiu. Legal. E olha que interessante. A semana passada eu estava conversando com um grande amigo, o Jungles, da YouPoint, lá de São Miguel do Oeste. E aí a gente entrou bem nesse detalhe. O que você compra hoje com $1 trilhão? Qualquer coisa. Tá, mas o que você não compra? Uma marca da Coca-Cola, por exemplo? Exatamente. Então não compra qualquer coisa. Você não compra uma marca do Google? Você não compra uma marca como a SpaceX? Facebook. São marcas que estão crescendo que já valem mais de $1 trilhão. Ou seja, por que só marcas chegam nesse preço? Tá aí pra gente pensar. É que realmente marcas têm valor. Sim. Claro. Então comece desde cedo, invista na sua marca. O problema é que antigamente, Paulo, era muito eu fiz assim até hoje e deu certo. Né? O que a gente escuta muito. Né? Não, isso aí não vai dar problema. Eu fiz assim, não, eu que comecei, se entrar na justiça eu vou ganhar. Não é assim que funciona. E isso foi, agora você falou numa marca, e vamos trazer aqui da Cooperativa Alfa, que é uma coisa bem importante, porque a responsabilidade foi muito grande. Ela não foi feito redesign ao acaso. Se você olhar a marca antiga, e nós temos isso no impresso, e a marca nova, como ficou, ela tem tudo a ver, porque tem uma história, você tem uma responsabilidade muito grande, a essência. E quando ela foi encomendada pelo presidente da cooperativa, foi tomado todo o cuidado de se criar toda uma defesa antes da lei a público para o conselho ver. Nós queremos um filme conceitual para explicar o porquê da mudança. Que aí veio junto o slogan, cooperar e evoluir. Eles realmente ela tem a essência. Então, olha só como foi dada importância tão... Imagina uma cooperativa que tem um faturamento gigantesco, mas que deu a importância devida à marca. A gente fez isso com a marca do Alberti. A marca do Alberti passou exatamente pelo mesmo processo. É brand da marca do Alberti, né? O grupo Alberti passou por uma sucessão onde os filhos acabaram assumindo a empresa, né? O seu Valdomiro agora está preocupado lá com pescar, com a fazenda dele. Graças a Deus, merecido. Que bom, né? Merecido, ele merece, ele é uma ótima pessoa. E entendeu-se que o novo momento também dependia de uma marca nova. Né? E quando a gente foi apresentar, eu lembro do dia que a gente foi apresentar, que a gente estava com muito receio, porque tem aquele apego emocional. O seu Valdomiro sentou do meu lado ainda. E aí a marca foi aprovada de imediato, assim, para nós até foi uma surpresa, né, Gilberto? Que a gente tinha certeza que a gente tinha que fazer uma hiperdefesa, né? E acabou que não, que ele entendeu que sim, né? Mas não é todo empresário que tem essa cultura, que tem esse tipo de pensamento. Não, a gente precisa evoluir aqui. Né? É que são pessoas, eu tenho orgulho de chegar na inauguração do mercado, ele me chamou, vamos tirar uma foto aqui junto da marca, porque é um processo disruptivo mesmo. Uma coisa como é que iniciou tudo isso? O filho dele foi para uma aula lá de administração, da professora da UNO Chapecó, que nos chamou para falar um pouco da nossa experiência, tudo aquilo que aconteceu, e ele encomendou aquele trabalho, assim como outros que surgiram também. E então, partiu-se primeiro do filho, mas olha a importância disso. Marca. E o Valdomiro e depois os sócios, os filhos, compreenderam a ideia e a importância disso tudo. Por isso que eu digo assim, a marca ela é tão importante quanto o CNPJ da empresa.
Ela é uma identidade, ela precisa ter a carteira, a identidade dela, o número, porque isso vai garantir muitas coisas. Tu testemunha, há pouco tempo a gente te chamou para fazer uma pesquisa sobre um cliente nosso aí, travou tudo. Porque ele queria de um jeito e não andou porque já estava registrado. Então não tem o que fazer, vamos partir para outra coisa. Eu queria agora entrar um pouquinho, vocês falaram um pouquinho no início também, eu acho que é importante a gente entrar nessa questão de tecnologia. Hoje, com o avanço das tecnologias e tal, hoje está tudo muito conectado. Como é que eu não vou cuidar da minha imagem, sendo que em qualquer parte do mundo as pessoas enxergam a minha marca, né? E uma coisa que eu vejo também muitas vezes é uma falta de preocupação em relação a como se aparece na internet. Como que vocês enxergam esse tipo de coisa, sabe? Vocês acham que existe hoje uma preocupação em relação a como eu acabo entrando na internet? Porque, vamos pensar, a internet hoje é outro canal de vendas, é uma outra forma hoje de quase que hoje o principal produto, né? canal de venda que a gente tem no mundo hoje. Mas olha só. Os hábitos de consumo mudaram. Claro, com certeza, mas eu digo uma coisa, eu vejo a internet de outra forma. A internet eu tô lá para me divertir nela. Eu não tô lá para comprar nada. Mas tu é um caso à parte, né? Não, mas deixa eu concluir. Mas a maneira com que você se posicionar lá, você pode vender sem vender. Você pode construir uma ideia comprada por muita gente. Olha só a música, agora eu estava olhando, eu trabalhei em Santa Rosa há muito tempo na RBS, né? E eu vi agora o Magrão, ele tem uma banda lá, que é o Magrão e o outro do São Marino, que eram meus amigos. Ele fez um videozinho viral cantando a música dele mesmo, com uma coreografia. É uma do Bombom, no Rio Grande do Sul. Olha a importância, é uma diversão, mas tem toda uma estratégia, né, anexa a isso. Então eu vejo que uma palavra muito importante que para nós é premissa básica na SPO, qualidade. Você vai para lá, você tem uma boa ideia, não adianta você produzir uma coisa barata. A internet não é barato, gente. A internet tem que ir no ponto certo lá. Você tem que construir materiais à altura que a sua ideia vai para lá com qualidade. Aí ela vai vender. Aí ela vai cumprir esse papel, Marcelo. Entendeu? Mas a gente não pode ir lá só colocar card de preço, que isso não vai vender. Agora, se você vender um sonho para as pessoas, você divertir as pessoas, então tudo isso tem metodologia e tem qualidade para fazer. Por isso que eu digo que os filmes da internet eles são tão caros quanto para televisão hoje. E a internet ela oportunizou o cara que não tem... O que barateou é a mídia, isso sim. O cara que não tem o poder de investimento para investir na televisão, no rádio, ele ganhou esse espaço na internet. Então, mas a gente tem uma preocupação assim com relação a essa questão do posicionamento na internet, Paulo. Eu entendi o que tu quis dizer, né? Que é uma hiperferramenta que, se usada de forma errada, ela vira uma arma, né? Então, essa percepção ou desconcerta o teu feed, então tu tem que ter toda uma estratégia para isso. Por isso, em profissionais do tráfego pago, tem coisas que vão acontecer do modo orgânico, mas se você for organizado. Esse MBA que eu concluí agora, ele traz um módulo dele que fala justamente sobre o posicionamento na internet, né? De que forma você se posiciona, porque a IA ela é voltada para a rede social hoje. Ela está voltada para a rede social. Eu gostaria de até comentar com vocês. Possivelmente a gente não teve a oportunidade ainda de apresentar para vocês, mas a gente criou uma ferramenta que o nome desse produto é Rastro Digital. Alguns clientes, há alguns anos, me questionaram sobre o meu trabalho. Me disseram, Paulo, hoje você cuida da marca junto ao NPI, você acompanha os processos e tal. Cara, e a internet? Como é que eu sei que lá do outro lado do Brasil, qualquer parte do mundo, não tem alguém criando uma marca igual a minha, o mesmo símbolo, ou de repente no mesmo segmento, ou quem sabe até vendendo o meu produto dizendo que é da minha marca e não é? Mas a gente teve um caso recente aqui de um cliente do Egberto, do Galpão Grill, que o slogan criado pelo Egberto ali, venha sentir na carne, venha sentir na pele, eu não me lembro do slogan, né? E os caras estavam usando a mesma marca, o mesmo slogan numa outra região do Brasil, né? E a gente encontrou por esse rastro digital. Não foi pela tua ferramenta, mas apareceu pra gente, assim, daí depois entra com o processo. Então, legal. Cara, a internet, eu falo, é terra de ninguém ainda. Sim. Ela ainda é terra de ninguém. Exatamente. E foi justamente uma coisa que você falou, Paulo, não, te interrompendo já, né? Ali no início da tua pergunta para mim, que é muito importante. Como o mundo globalizado torna mais importante e fundamental ainda essa pesquisa e esse registro. Você está protegido aqui
para o resto do Brasil, ou um registro internacional para o resto. Existem muitas marcas indo para o Paraguai agora. Sim. Nós tivemos uma empresa, a própria Vitamix, que foi vendida, ela foi espelhada no Paraguai, né? Hoje vendida para um outro grupo, mas foi da mesma forma. Nós queremos todo um conceito para a marca. Mas é isso que eu falo. A internet é terra de ninguém, mas não quer dizer que você não seja punido. A gente tem que ter essa percepção. E tu vê só, nós estamos no Brasil, porém nós temos vários países que eles espelham ao lado. Eu tenho um cliente que é o grupo da Odontotop, que ele já se preocupou em registrar a marca Cris, querido. Em todos esses países, justamente por quê? Porque a marca dele aparece. Né? É uma marca que está crescendo muito e que ela precisa estar protegida nos outros países também, né? Imagina a quantidade de turista que vem só nos outdoor que tem aí espalhados pelo E no meio eu acho um Egberto maluco que diz assim, vou registrar aqui no Paraguai. Isso aí. Mas até voltando para, eu estava comentando do rastro digital, o que essa ferramenta faz? A gente consegue hoje colocar uma marca e saber todas as menções da marca nas redes sociais. E a gente consegue gerar provas, inclusive, de uso indevido. Então, com isso, você que tem uma marca que está crescendo, que é importante, você consegue fazer gestão. A gente consegue trazer para um relatório na palma da mão do empresário com IA, saber se aquilo realmente é do teu negócio, se de repente pode estar gerando algum tipo de problema, sabe? Então é bem interessante. Uma hora dessa que a gente tiver uma oportunidade, eu gostaria de apresentar isso para vocês, porque eu tenho certeza que cabe muito aí aos clientes de vocês também. Absolutamente. Né? É mais uma ferramenta, né, nesse processo todo. Vejam como a marca é tão importante e quantas coisas a gente tem que cuidar, né? E a marca, ela é o guarda-chuva, embaixo dela tem campanhas e tudo mais, tudo em função do quê? Da marca, dos produtos que a empresa vende, né? Então a responsabilidade é muito grande. E até muitas vezes, até para a agência, muitas vezes, para você monitorar tudo que está sendo postado e o que aconteceu. E poder fazer um trabalho conjunto, e né? apresentar para o cliente depois, olha, apareceu aqui, entendeu? Entregar como um resultado desse trabalho. É muito interessante. Nossa famosa clipagem. Né? Isso aí. Os antigos sabem o que é clipagem. Já, né? O André sabe o que é clipagem, ele é antigo também. Então... Com certeza. Legal. Bom, a gente está chegando ao final aí. Na verdade, a gente sempre trabalha em torno de 40, 45 minutos. Mas tu arrumou dois que fala aqui. Já estamos quase chegando a 1 hora. Esses dias a gente foi, só para te contar uma historinha rapidinha. Eu, o Egberto e o Neto, a gente foi a Porto Alegre gravar um podcast com o Duda Garbi. O Neto foi gravar um podcast com o Duda Garbi e eu e o Egberto fomos acompanhar, porque ele é nosso cliente. Eu fui falar lá perto de Sarandi. Eu consegui falar lá perto, porque o Neto é o outro que fala muito. Eu consegui falar lá perto de Sarandi, que eu disse, eu tô com fome. Foi o que eu consegui falar. Porque os dois no banco da frente. 12 assuntos, foi até ali Jardim do Éden. Nós chegamos no Jardim do Éden, tinha uns 14 assuntos. Então aqui tem dois que falam, se o Neto tivesse sentado aqui, ninguém mais ia falar também. Mas legal. Obrigado, Paulo. Mas legal, eu acho que foi muito bacana, como eu comentei, eu acho que a gente teria assunto para ficar horas e horas falando. Esse mercado da comunicação ele é muito vasto, né? É muito legal. Eu gostaria de abrir um espaço aí para que vocês pudessem se despedir, comentar alguma coisa, ou quem sabe até dar alguma dica para o empresário em relação à questão da marca mesmo, né? O que vocês... Vou abrir esse espaço para vocês falar um pouquinho e de repente passar uma dica aí pro pessoal. Vou começar então, eu nem vou contar a história que eu tenho dessa viagem, melhor porque aí tu vai ficar com vergonha. Mas assim, Paulo, primeiro agradecer por estar aqui, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer coisas como essa, debater o assunto, porque é justamente dando ênfase, né? Dando importância e relevância às marcas é que a gente consegue construir o todo. Então é uma responsabilidade muito grande das agências, das empresas que fazem o registro, de acompanhar, de usar ferramentas como essa que você citou, para que a gente se proteja e para que as nossas marcas, todo aquele trabalho dedicado todo dia, o trabalho do vendedor ali nas lojas de Chapecó, nos supermercados, no comércio de rua, nas entidades, o trabalho dele, ele está fortalecendo ou destruindo uma marca, né? E na maioria das vezes ele está fortalecendo ela. Né? Mas o fortalecer é isso, é registrar, é cuidar dela como deve ser, dos slogans, dos conceitos, porque é muito caro fazer uma marca. Custa o suor das pessoas, né? Custa um trabalho de 10, 15, 20, 30, 40 anos. Né? E esse trabalho precisa ser valorizado também na marca. Mas é como eu disse, é muito assunto, muita coisa. A gente agradece por estar aqui. Né? É um prazer sempre debater com o Marcelo, apesar que ele disse que ele não fala quase. Né? E, Paulo, assim, estamos sempre à disposição. E a dica que eu dou para os empresários,
se informem, procurem ou a SPO, ou a Voice, ou outras empresas, muitas agências boas em Chapecó e na região, para fazer essa proteção da marca, para cuidado, zelar por um patrimônio. A marca nada mais é do que um patrimônio fundamental para a empresa. E ela precisa ter sua identidade preservada. E é um patrimônio não palpável, né? É um patrimônio não palpável igual o conhecimento. Tem marcas, como da Coca-Cola, que você citou, entre tantas outras, que valem mais do que a estrutura física. Muito mais. A minha dica, Paulo, primeiro te agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Aí, eu gosto muito de ti, te respeito muito como profissional. Mas a minha dica ela é mais voltada para a parte de gestão mesmo, né? Eu todo dia que eu vou para a Voice, para mim é como se fosse o primeiro dia de trabalho. Paixão. Bote paixão no que você faz. Não importa o tamanho das coisas que você faça, coloque paixão nisso. Porque é isso que vai surtir efeito. É esse tipo de coisa que vai surtir resultado. Exponencialize as qualidades das pessoas, aplaque os erros, engavete as dificuldades. Quando a gente entende esse cenário, um negócio de 1 bilhão e um negócio de 5 mil reais vão dar certo. Coloque paixão. Essa é a minha única dica. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, eu amo o que eu faço. Nem um dia para mim é de trabalho. Todo dia para mim é um dia de diversão, de alegria, porque quando eu piso dentro da agência, eu entendo o meu propósito de vida, né? E eu devo muito ao Egberto nesse sentido. Então, coloque paixão em tudo que você for fazer. Bacana. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Ficamos aqui, né? E gostaria de pedir para que as pessoas nos sigam aí nas redes sociais, acionem o sininho, nos sigam e compartilhem aí para que outras pessoas também possa chegar esse conhecimento, essa conversa bacana que a gente teve aí no dia de hoje. Muito obrigado a todos e nos encontramos no próximo evento. Até mais. Tchau, tchau.